pessoas do meu Brasil varonil, meus queridos futuros e futuras milionárias, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal que virou aí, né, não da noite pro dia, mas sim porque fez um grande sucesso, mostrou ser muito resiliente durante crises. Ele, nada menos, nada mais do que aquele que você viu no título. Pois é, né? A gente tenta fazer surpresa aqui, mas não tem como. Vamos falar sobre fundos imobiliários de recebíveis, também conhecido como fundos imobiliários de papéis, porque eles lidam com títulos. Mas você vai entender bem aqui nesse vídeo, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, o que são os fundos imobiliários de recebíveis? Se você acompanha aqui nesse canal, você já deve ter visto esse vídeo aqui, tá? Que é o que explica como funcionam os FIIs. A diferença é que o fundo de recebível, ele lida apenas com papéis, mas são papéis atrelados ali ao ramo imobiliário. E aí, por que delongas esses fundos são chamados fundos de papéis? Porque eles lidam com papéis, eles não estão lá na liga da construção. Como assim, Max? Bom, basicamente esses fundos, né, vamos chamar de condomínio. Que é um condomínio? Uma reunião de pessoas agrupadas para o mesmo objetivo. Então vamos chamar isso de condomínio. Então esse fundo, ele é um condomínio de pessoas que tem foco em investimentos em papéis de renda fixa atrelados ao ramo imobiliário. Esses papéis são LCI, letras de crédito imobiliário, certo? LH, que são letras hipotecárias, e CRI, certificados de recebíveis imobiliários. Então, são títulos de renda fixa. E aí você me pergunta, por que bolhufas eu vou investir num título se eu posso investir diretamente nesses papéis que são renda fixa? Aí é que tá, cara, porque esses fundos, eles têm acesso a papéis que a gente não tem. E digo mais, como você tem um gestor ali em cima dentro dos fundos imobiliários, o gestor e o administrador são pessoas muito mais capacitadas que a gente, meros trabalhadores que vivem ali. A gente não pode estar estudando isso. Então a vantagem é, essas pessoas, elas vão ter mais consciência, elas vão buscar ativos melhores e elas vão ter capacidade de aportar em ativos que normalmente o público de renda mais baixa, como nós trabalhadores, não tem acesso, porque é preciso você entrar com capital muito grande. Então a facilidade de você investir num título desse é essa, porque aí vou dar dois exemplos aqui de fundos de papéis muito famosos. É o MXRF11, que custa ali na casa dos R$10, na base 10, e o IRDM11, tá? Que custa na base 100, ali já vai por volta, o preço varia muito, já chegou a custar ali R$160, hoje está por volta de R$107, R$108. Então, vê a diferença aí discrepante, né? Você consegue investir em um título muito bom, somente para grandes investidores, com R$10, com R$100. Então essa é a vantagem de você investir nesses títulos, tá? E aí você deve estar pensando, cara, como é que esses fundos lucram então? Basicamente é aquilo que eu te falei, eles vão investir no papel, e aí com o pagamento desse papel, né, com a valorização do papel, ele vai ter o lucro e esse lucro vai ser distribuído entre os cotistas. Outra questão também é a valorização das cotas. E outra questão também é a dissolução do fundo, mas isso é muito raro de acontecer hoje em dia, porque os fundos atualmente eles não estão tendo datas para acabar. Antigamente, lá no começo, era mais comum a gente ter FIIs com data de validade, então é importante vocês se atentarem a isso. Sempre que for olhar um FII, lê lá o prospecto, lê o relatório, vê se tem lá escrito alguma coisa como, por exemplo, data de validade, data para término, previsão para liquidação. Se o FII não tiver isso, é porque o FII, vamos dizer assim, eterno enquanto durar. E aí, vamos lá. Outra questão dos fundos imobiliários de papéis. Há um certo risco, como todo FII, né? Por ele estar atrelado ali a uma questão mais da letra hipotecária, né? Uma questão dali de emprestar dinheiro para imobiliárias, realizarem construções. Se houver uma queda no mercado imobiliário, tiver uma trava ali, esse fundo ele vai sofrer esse impacto. Então imagina, você tem um fundo, né, que investe ali naquela, vamos supor, a MRV precisa de dinheiro, e ela fez um bocado de casa, e ela diz, eu quero receber esse dinheiro antes, porque eu vou construir mais casas. E aí, conforme as pessoas forem pagando o financiamento dessas casas, como você já me adiantou o dinheiro, eu vou dar esse dinheiro para você. E você, nesse caso, é o fundo. Então,
O que é que vai acontecer? Se as pessoas começarem a dar calote, não pagarem o financiamento, ou até as pessoas não comprarem as casas, o fundo não vai receber, porque o fundo já pagou a MRV já saiu da jogada, e agora tudo que acontecer nos imóveis, né, o pagamento da hipoteca, as vendas, o lucro daquele imóvel ali, daquele loteamento, vai para o fundo. Então, se ele não ocorrer, o fundo não terá lucro. E aí, esse é um ponto importante. Então, tudo que tem risco, sempre gosto de reiterar aqui para vocês, é interessante que a gente se exponha, porque quanto maior o risco, maior o retorno. Mas, quanto maior o risco também, pode ser maior o prejuízo. Então, o interessante é você expor no máximo 5% da tua carteira, tá? Ou então, por exemplo, se você tem ali uma proporção de 25% para FIIs, 5% de 25% deve ser tirado aí para esse fundo. Eu sei, é um pouco complicado, mas vamos lá. Então você tem 25% separado para FIIs. Quanto é que deve ser tirado para esse fundo? Qual a porcentagem, né, para esse tipo de fundo mais arriscado? A porcentagem ideal é em torno de 1,75% do fundo. Olha, eu sei, como eu falei em risco, você deve estar um pouco com medo, né? Mas pode ficar tranquilo, porque a gente tem uma questão aí dentro também de segurança, que são os seguros e garantias. Quando o FII ele empresta esse dinheiro, ele exige, obviamente, uma garantia em troca desse empréstimo. E geralmente a garantia são os imóveis. Então, indiretamente, a gente tem ali um tijolinho, e como a gente sabe, é uma coisa que está ali, está fixa, está presente. Então, no pior dos casos, a gente só tem que vender aquele imóvel para liquidar a dívida, né? Então, assim, há o risco, como eu falei, mas também há uma certa segurança ali dentro. Obviamente, só reiterando, toda a diferença está na base do seu controle de risco. O risco controlado, ele deve sim ser corrido. Então, assim, essa questão do risco, ela consegue ser bem trabalhada dentro desse tipo de fundo. Outra questão também é que esse tipo de fundo tem uma questão bem interessante. Como ele trabalha emprestando dinheiro, o lucro dele não gera uma valorização de cota. Porque vamos supor que eu seja o FII. Eu sou o FII MWM11. E aí eu empresto R$100 para o meu amigo, e esse amigo vai me devolver R$150. Puta lucro bom, hein, mano? E aí ele me devolveu R$150. Só que acontece, R$100 é o meu patrimônio, R$50 é o meu lucro. Então, o meu patrimônio, ele não deve ser gasto, apenas o meu lucro. E os FIIs têm a obrigação de repartilharem 95% dos lucros a cada semestre. Então, se eu sou um FII, esses R$50 vai ter que ser repartilhado para os meus associados. Ou seja, todos os R$50 vão embora para os associados e eu só fico novamente com os R$100. Percebeu que meu patrimônio não cresceu? Embora eu tivesse lucro, meu patrimônio não cresceu. Então, esse é o problema dos fundos de papel. Eles vão pagar muito dinheiro para você. Você vai dizer, meu Deus, pode ver que tem fundo aí com yield de 14%, 15%, enquanto a média do mercado é 8%. Então você vai dizer, caramba, esses fundos são muito bons porque eles pagam muito, vou expor toda a minha carteira a eles. Você não pode fazer isso, porque no longo prazo, o que é que vai acontecer? Você não vai ter um aumento do teu patrimônio, você vai ter um aumento do teu lucro, mas se você não reinvestir, o teu dividendo ele não vai crescer com o passar dos anos, e o teu patrimônio também não. Essa é a maior diferença do fundo de papel para os fundos de tijolo. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco de como é esse FII. Ao longo aí do tempo eu vou explicar algumas coisas mais, como avaliar esses FIIs, né? Como entender o que está ali, quais são os tipos de papéis, as categorias que existem dentro. Mas isso é devagarzinho, gente. Primeiro a gente entende o conceito e aos poucos vai subindo cada degrau, tá? Então, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like, é muito importante vocês deixarem o like. E seguir também o canal no Instagram, vou deixar o link também aqui na descrição. Corre lá que todo dia eu estou postando assuntos aí muito legais de notícias do mercado financeiro. Valeu, falou!